mesmo depender de um lugar só para vender? Peraí, isso é... Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Que Jesus nos abençoe, nos envolva na noite de hoje, para que possamos, realizar a atividade da noite de forma tranquila, de forma com que a espiritualidade preparou para nós. Tivemos uma intercorrência porque colocamos o vídeo do YouTube para tocar, para poder ambientar este momento, mas isso acontece, São os percalços do ambiente virtual. Mas vamos continuar a nossa ambientação, fazendo leitura da página, fazendo a nossa prece inicial, para a gente poder receber hoje o companheiro Marcos de Mário, que vai falar para a gente sobre a reencarnação, Jesus e a oração dominical, A oração que Jesus deixou para nós. E para a gente poder continuar essa ambientação, vamos fazer a leitura preparatória, dando seguimento, às lições do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Hoje a lição será a lição 40, fé. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entrando, sufocam a palavra que fica infrutífera. Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 19. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua a milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo, à maneira de vermes e malfeitores, atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame.
Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Então, com as mensagens de Emmanuel, vamos dar continuidade, nos posicionar, em posição confortável para orar, com pensamento em Jesus, com o coração agradecido pelas oportunidades que nos são oferecidas para o nosso aprimoramento moral, o aprimoramento espiritual, agradecidos por conhecermos essa doutrina através das mensagens dos Espíritos que, de forma abnegada, trabalharam para nos trazer explicações a respeito do Evangelho do Cristo. Pedimos, Senhor, que conduza a atividade da noite, que esteja presente nos lares aqui representados, que possa realizar a limpeza energética do ambiente em que nos encontramos, da nossa casa, onde compartilhamos as vivências diárias com os nossos familiares, com os nossos amores, muitas vezes com aqueles que viemos, reajustar as nossas dívidas. Que o Senhor possa nos envolver, que a espiritualidade amiga, trabalhadora do Fonte de Luz, possa estar ao nosso lado, nos auxiliando no entendimento das mensagens da noite, que serão trazidas pelo nosso irmão Marcos de Mário, que tão carinhosamente se propôs a estar conosco nessa noite, e que com certeza será um bom instrumento da espiritualidade amiga para nos trazer as reflexões já preparadas na espiritualidade. Esteja então, Senhor, conosco, nos envolvendo, nos abençoando, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Vale lembrar, meus amigos, que estamos no ambiente virtual ainda, com a palestra, mas temos nossa casa espírita aberta, recebendo os companheiros todas as quintas-feiras, às 20 horas, para assistir a palestra pública que está sendo transmitida no salão da nossa casa. Então, estamos no ambiente híbrido, uns virtualmente, outros no espaço físico do Centro Espírita Fonte de Luz. E vamos chamar agora, para iniciar a explanação da noite, o nosso companheiro Marcos de Mário. Boa noite, Marcos, seja bem-vindo novamente. Boa noite, Gisele, boa noite a todos, que Jesus os abençoe. Prazer estar com todos vocês, aqueles que estão presencialmente no salão do Centro Espírita, os que estão pela internet, porque este é um novo momento que estamos vivendo, e que a pandemia nos mostrou que a comunicação sempre é possível, mesmo que não possamos nos encontrar presencialmente. E hoje, que as atividades presenciais estão retornando, nós também mantemos as atividades online em conjunto, nesta interação maravilhosa que a tecnologia nos oferta. Nós ficamos, na noite de hoje, de estudar um dos temas do livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Boa Nova, aliás, que é uma obra portentosa
magnífica em que Humberto de Campos nos traz as informações espirituais acerca da vida, obra e ensinos do nosso Mestre Jesus. É um livro revelação, porque ele estende, na verdade, o Novo Testamento, que é constituído principalmente pelos 4 evangelistas, ou seja, Mateus, Marcos, Lucas e João, também o Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo de Tarso, e a revelação mediúnica vem nos trazer, então, novas informações, vem enriquecer e esclarecer aquilo que estudamos ali no Novo Testamento ou Evangelho. A lição de hoje é o capítulo 18 desse livro Boa Nova, que tem por título A Oração Dominical, ou o Pai Nosso, que é tão conhecido de todos os cristãos espalhados pelo mundo. Nas anotações de Mateus ou Levi, nós ficamos com essa oração até os dias de hoje. Naquela passagem famosa em que um dos discípulos solicita a Jesus que ele os ensinasse a orar, e aí o nosso mestre nos entrega o Pai Nosso, que acabou também ficando conhecido como oração dominical. Isso porque há uma explicação histórica para isso, que depois da constituição da Igreja Católica Apostólica Romana, no ano 325, as missas passaram a ser feitas aos domingos. E então, o Pai Nosso, oração muito utilizada, ela começou, então, a ser entendida, a ser vista como aquela oração que se faz lá no culto no domingo. Daí, portanto, oração dominical. Nós, espíritas, utilizamos apenas e tão somente o título Pai Nosso, porque entendemos que a oração pode ser utilizada em qualquer lugar e em qualquer tempo. Vamos fazer aqui um resumo da história deste capítulo 18, porque é uma história, na verdade, é todo um relato de Humberto de Campos, falando então de uma situação que envolve Jesus e Simão Pedro, esse grande apóstolo também do Evangelho. Pedro, em sua casa, ele amparava também a sua sogra, que esteve muito adoentada e que foi curada por Jesus. Ela ficou tão admirada, tão entusiasmada, tão maravilhada de ver aquele poder que Jesus tinha, e conversou então com seu genro e solicitou a Pedro que ele conversasse com o mestre, para que o mestre, com o seu poder, como enviado de Deus aqui à Terra, que Jesus, então, pudesse solucionar os problemas familiares. Eles eram uma família pobre, Pedro era um pescador, viviam com várias dificuldades, e Jesus poderia perfeitamente resolver essa situação. Então, ela insistiu que Pedro conversasse com Jesus a esse respeito, fizesse essa solicitação. Mas Pedro entendia que Jesus era mestre, era, sim, o enviado de Deus, e que, portanto, Jesus sabia de todas as coisas. E como Jesus sabia, não haveria por que ele fazer esse tipo de pedido. Mas ele ficou com o espírito em dúvida e aproveitou uma oportunidade de uma conversa mais a sós com o mestre para fazer, então, algumas indagações. E ele vai, assim, pelas beiradas, como costumamos dizer. Ou seja, ele não entra no assunto diretamente. E pergunta, então, a Jesus se Deus, nosso Pai, se ele ouve as nossas orações, se ele ouve as nossas súplicas. Jesus vai responder que sim,
que Deus sempre ouve as nossas orações. Mas aí Pedro retruca e diz assim, mas Senhor, se ele ouve as nossas orações, por que não resolve os nossos problemas? Por que não resolve as nossas dificuldades? Porque uns têm mais e outros têm menos. E ele, inclusive, se coloca nessa situação e se compara a Mateus. Então, nós que estudamos o Evangelho sabemos que Mateus, ou Levi, trabalhava para os romanos na coletoria, onde se fazia a coleta ou cobrança dos impostos devidos a César, o imperador romano. E Mateus, portanto, ganhava um bom salário, enquanto ele, Pedro, dependia da pesca, que nem sempre era boa. E Jesus, então, tem toda uma conversa com ele para mostrar que nós somos diferentes, somos individualidades, que cada um tem que fazer o seu trabalho, a sua parte aqui na Terra, mas que um não é mais importante que o outro e que Deus não leva em conta esse diferencial social ou profissional. Deus ama todos os seus filhos da mesma forma, indistintamente. Pedro, então, depois de ouvir essa resposta, faz nova pergunta. Como devemos entender a oração? E Jesus, então, diz a Pedro que a oração é aquele elo de ligação nosso, os filhos, com Deus, o Pai. É quando direcionamos não apenas o nosso pensamento, mas a nossa alma em súplica fervorosa ao Senhor da vida. Bem, Pedro ouviu a resposta de Jesus, calou e ficou lá com seus pensamentos, continuando a obra, acompanhando o mestre. Até que houve uma segunda ocasião, e nessa segunda ocasião de conversa, Pedro diz a Jesus que, diante das lições que havia recebido, ele, de fato, estava orando muito a Deus, mas que os dias tinham passado e ele não tinha observado nenhuma mudança na vida dele, nos problemas que ele carregava. Jesus, então, olha para Pedro e pergunta a ele, bem, o que você tem pedido a Deus? E Pedro diz a ele, Senhor, eu tenho pedido que ele me ampare para resolver meus problemas financeiros, minhas questões de ordem familiar. E aí Jesus dá uma grande lição. E ele permite que os demais discípulos se aproximem. Eles estão ouvindo essa conversa. E ele então responde a Pedro que, enquanto Pedro estivesse na oração, solicitando apenas benesses para coisas materiais, imediatas, dificilmente Deus o atenderia. Porque essas coisas, que são as nossas provas, nossos aprendizados, elas nos pertencem. E precisamos, sem dúvida alguma, saber lidar com elas. E ele deveria usar a oração para, na verdade, solicitar de Deus a misericórdia, a bondade, o sustento na sua fé, e não simplesmente pedir coisas de ordem material, como, por exemplo, Senhor, por favor, resolva esse meu problema com a dívida que eu tenho lá na mercearia com o fulano, que eu não sei como é que eu vou pagar. Deus não vai mandar dinheiro para você, porque não é assim que funciona. Foi então que nisso chegaram a Jesus, um dos seus discípulos, e que faz então o famoso pedido: Senhor, ensina-nos a orar. Humberto de Campos
então, ao relatar aqui o Pai Nosso, ou oração dominical, ele nos explica frase por frase. Vale a pena fazermos a leitura, passarmos a palavra ao nosso Humberto de Campos. Vamos abrir aspas. Diz então Humberto de Campos: elevando o seu espírito magnânimo ao Pai Celestial e colocando o seu amor acima de todas as coisas, exclamou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E, ponderando que a redenção da criatura nunca se poderá efetuar sem a misericórdia do Criador, considerada a imensa bagagem das imperfeições humanas, continuou: venha a nós o teu reino. Dando a entender que a vontade de Deus, amorosa e justa, deve cumprir-se em todas as circunstâncias, acrescentou: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Esclarecendo que todas as possibilidades de saúde, trabalho e experiência chegam invariavelmente para os homens da fonte sagrada da proteção divina, prosseguiu: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mostrando que as criaturas estão sempre sob a ação da lei de compensações e que cada um precisa desvencilhar-se das penosas algemas do passado obscuro pela exemplificação sublime do amor, acentuou: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Conhecedor, porém, das fragilidades humanas, para estabelecer o princípio da luta eterna dos cristãos contra o mal, terminou a sua oração dizendo com infinita simplicidade: não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo mal, porque teus são o reino, o poder e glória para sempre. Assim seja. Eis então aqui o Pai Nosso, a oração que costumamos muito utilizar e que é uma oração sublime, profunda, apesar de curta. E, naturalmente, nos remete à questão da nossa espiritualidade. Porque se vamos elevar o pensamento a Deus, porque é assim que a prece começa, Pai nosso que estás no céu. Bom, isso nos remete, então, a sairmos do pensamento materialista. Precisamos ter um pensamento espiritualista. Nós, espíritas, assim como todos os cristãos, somos espiritualistas, porque acreditamos na existência de Deus e também na existência da alma, e que, na verdade, nós somos a alma. A alma transcende ao corpo orgânico, físico, biológico. E o cristianismo defende a tese da imortalidade da alma, ou seja, que a alma não morre. O diferencial entre o espiritismo e as demais doutrinas cristãs que se baseiam no Evangelho é que, para o espiritismo, a alma é a individualidade, é a alma que se desenvolve, é a alma que se aperfeiçoa, é a alma que pensa, é a alma que retém a consciência de si mesma. A alma não se confunde com o corpo. O corpo morre. Ou melhor, o corpo se desintegra, retornando seus elementos
a natureza material. Mas a alma, essa não morre nunca, é imortal. E a alma vai para onde? Nem para o céu, nem para o inferno, nem para o purgatório, nem para ficar esperando um juízo final. A alma retorna para o mundo de onde ela veio, o mundo espiritual, tão conhecido dentro do meio espírita. Mundo espiritual, ou espiritualidade, ou dimensão espiritual. E talvez ficasse melhor realmente falarmos em dimensão espiritual, porque o universo é formado de várias dimensões. As duas principais são a material, do ponto de vista aqui do planeta Terra, e a espiritual. Essas duas dimensões se interpenetram, agem em conjunto, mas prepondera a dimensão espiritual, que é a nossa realidade. Porque a dimensão material, ela é transitória, passageira. Daí, então, nós podemos colocar aqui, na prece, nessa prece dominical, primeiramente, a imortalidade da alma e, segundo, a reencarnação. Porque Deus, para fazer cumprir essa prece, tem que nos dar oportunidades de arrependimento, de remorso, de expiação e de reparação das nossas faltas. E sabemos muito bem que isso nem sempre tem como acontecer nesta existência. Quantas vezes a pessoa, num estado mais terminal de vida, ela põe para fora as suas faltas e, comovendo a todos, se arrepende. Mas o arrependimento por si só não resolve, porque as faltas foram cometidas, e quando elas são cometidas, tem consequências. Essas consequências, muitas vezes, são verdadeiras feridas abertas nas almas que sofreram essas faltas. Portanto, há que se reparar. Mas como vai haver reparação se chegou-se ao final da vida? Desta vida. Melhor dizendo, chegou-se ao final desta existência. A vida continuando depois da morte, nós já temos aí um grande alento, porque essa reparação dos males cometidos aqui durante a vida física, ela já pode ter início na dimensão espiritual. Mas as faltas não foram cometidas lá, nessa dimensão. Foram cometidas aqui, na dimensão material da vida. Portanto, há necessidade de retorno. E Jesus foi muito claro em relação a isso, quando disse lá a Nicodemos, o doutor da lei, que pertencia ao Sinédrio, um grande concílio judaico que regulava a vida do povo de Israel. Então, quando ele diz a Nicodemos, é preciso nascer de novo. O espírito é o espírito, a matéria é a matéria. E também isso ficou muito claro quando ele, lá no Monte Tabor, tem um encontro espiritual com Moisés, um grande patriarca do povo judeu, e Elias, considerado um dos maiores profetas desse povo. Os discípulos dizem que viram Jesus ficar translúcido, né, se emancipar, e começou a conversar com os dois espíritos, que tanto Moisés quanto Elias já estavam mortos, entre aspas, há muito e muito tempo. Quando o fenômeno termina, e que Jesus retoma o seu corpo, os discípulos se acercam dele e indagam: Senhor, estamos com um problema muito sério aqui.
Porque as Escrituras consignam, na palavra de vários profetas do nosso povo, que antes do Messias vir, Elias, o profeta Elias, viria primeiro para preparar o caminho do Messias, do enviado de Deus. Ora, nós acabamos de ver o Senhor conversando com Elias. Então, Elias não veio? Se Elias não veio, como o Senhor está se autoproclamando o Messias? Então, Jesus olha para eles assim, mas acontece que Elias já veio e não foi reconhecido pelos seus, e fizeram dele o que quiseram. Então, os discípulos imediatamente lembraram de João Batista, a voz que clamava no deserto e que anunciava incessantemente a vinda próxima do Messias. E que na cena famosa do batismo no Rio Jordão, houve o fenômeno daquela voz que cruzou os céus, anunciando que Jesus, que estava face a face com João Batista, era o enviado, era o Messias. E João diz então a todos que estava na hora da sua voz calar, porque aquele que viria após ele já estava ali presente e que era a ele, Jesus, que deveriam todos seguir. Tanto que João Batista, na sequência, pede a todos os seus seguidores que parassem de segui-lo, porque era preciso seguir Jesus, e que Jesus era maior do que ele, e que ele, João Batista, não era digno sequer de amarrar as suas sandálias. Então, são passagens que mostram claramente tanto a imortalidade da alma quanto a reencarnação. De fato, os discípulos viram o espírito Elias conversando com Jesus, mas era o João Batista, já desencarnado, e de fato ele já tinha sido decapitado por ordem de Herodes Antipas, e estava de retorno ao mundo espiritual, mas muito vivo, mais vivo do que antes. É aí, então, que o Pai Nosso, ele se engrandece, ele se estende nessa visão, porque teremos condição de fazer a reparação das nossas faltas, se não nesta existência, mas numa próxima. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, também estudou a prece ou oração em O Livro dos Espíritos, a obra básica da doutrina, a partir da questão 658, e vai até a questão 666. E ele inicia logo perguntando se a prece é agradável a Deus. É basicamente a mesma pergunta que Pedro direcionou a Jesus, se Deus ouve as nossas preces. A resposta dos espíritos superiores é muito importante para o entendimento da prece. Então, vamos abrir aspas, passando a palavra aos espíritos superiores na resposta a essa indagação de Allan Kardec. A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para ele. A prece do coração é preferível à que podes ler, por mais bela que seja, se a leres mais com os lábios do que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando é proferida com fé, com fervor e sinceridade. Não creias, pois, que Deus seja tocado pelo homem vão, orgulhoso e egoísta, a menos que a sua prece represente um ato de sincero arrependimento
e de verdadeira humildade. Fechando aspas. Então, essa é a resposta dos espíritos na questão 658. Toda prece é agradável a Deus. Mas aí os espíritos colocaram uma vírgula. E o que vem depois dessa vírgula é que é muito importante. Quando essa prece for ditada pelo coração, Deus leva em conta sempre a nossa intenção. Então, como estamos fazendo a nossa prece? Ou melhor dizendo, qual é a intenção de estarmos orando ao Pai? Os nossos interesses são espirituais ou são mais espiritualizados? Os nossos interesses estão aqui no chão, estão baseados nas coisas meramente materiais, terrenas. E quando fazemos essa oração, ela está saindo realmente do nosso coração? Ou é uma coisa mais formal, automática, mais dos lábios? Se assim for, Deus não levará muito em conta essa nossa oração. É uma prece que terá um valor apenas relativo. Na sequência dessa vírgula, eles nos dizem que é preferível a prece que sai espontaneamente de você a qualquer prece decorada, lida, e que, na verdade, o sentimento nada tem a ver com ela. Isso nos faz recordar história muito significativa dentro desse contexto, que é daquela igreja, lá numa cidadezinha do interior. Todo domingo, o Zé comparecia lá à missa. Zé era analfabeto, o Zé fazia serviços de capinagem e essas coisas, muito pobre, mas era um devoto, tinha muita fé. E o Zé comparecia no domingo todas as missas. Analfabeto, ele só ouvia e seguia aqueles rituais. E a única coisa que ele exclamava, e ele sentava sempre lá no fundo da igreja, bem longe do púlpito e do padre, ele batia lá no peito e dizia: Senhor, o Zé está aqui. Pode me usar. Aí, as devotas, depois de um bom tempo, foram conversar com o padre. Elas estavam indignadas. E não era possível que o Zé, frequentando a igreja, lá na missa, conversasse com Deus daquele jeito. Senhor, o Zé está aqui. E que ele precisava aprender a orar. Tanto insistiram que o padre, então, resolveu conversar com o Zé. E aproveitou um domingo, segurou o Zé para poder conversar com ele e disse: Zé, olha só, você precisa melhorar essa oração para poder conversar com Deus. Não é assim que se ora. E o Zé, naquela simplicidade dele: padre, mas eu não sou de letras, eu nem sei ler e escrever, eu só sei falar isso. Aí o padre fala: então vamos resolver essa situação? Eu vou lhe ensinar. Aí o Zé fala: mas como, padre? Como que o senhor vai me ensinar se eu não sei ler? Fala: não tem problema. Você vai ouvir e vai decorar. E eu vou lhe ensinar. Vou lhe ensinar o Pai Nosso, a Ave Maria, e assim por diante. E assim, o Zé começou a ir lá na igreja, em dias e horários combinados com o padre, para aprender aquelas orações. E o Zé começou, então, a comparecer na missa de domingo e a fazer o Pai Nosso, a fazer a Ave Maria, e assim por diante. E o Zé desencarnou. De retorno ao mundo espiritual, recebido pelo seu benfeitor, este olha a ficha do Zé e diz assim: Zé, até a data X, você tem
grandes méritos perante o Senhor. Mas depois dessa data, seus méritos diminuíram bastante. E o Zé não entendeu. Ele não tinha mudado nada na vida dele, o tempo todo. Por quê? Essa diferença? E ele pergunta, mas eu não estou entendendo. Por que até a data X eu tenho muitos méritos e a partir dessa data meus méritos diminuíram? Ah, Zé, é porque até essa data, quando você ia lá na igreja acompanhar a missa, você ia com muita fé, com muito fervor, com muito amor. E quando você olhava lá para cima, você expandia sua alma e com essa fé, com esse ardor, você falava para Deus, Senhor, eu estou aqui, pode me usar, estou aqui para lhe servir. E isso era sempre registrado. E por isso você ganhou tarefas e mais tarefas, benesses e mais benesses, para continuar o seu humilde trabalho, e principalmente atendendo os necessitados de orientação. Sim, mas eu nunca deixei de fazer isso. É fato, nunca deixou. Mas depois que você decorou aquelas preces que o padre lhe ensinou, aos domingos, na hora, então, da oração, você perdeu o fervor, o amor, o Pai Nosso, a Ave Maria e outras orações que você fazia, porque havia decorado, não tinham nelas o seu coração. Preces decoradas. Você se tornou maquinal. Por isso, seus méritos, a partir daquela data, diminuíram. Essa história está bem de acordo com o que Jesus respondeu lá a Pedro, como vimos no capítulo 18 do Boa Nova, e a resposta dos espíritos superiores a Allan Kardec nesta questão 658. É preciso ter fé, fervor e sinceridade. Na sequência, aqui do Livro dos Espíritos, nós também ficamos sabendo que não são as muitas palavras numa oração, ou não são as muitas orações ao longo do dia que fazem a diferença para Deus. Pelo contrário, todas as preces serão registradas no mundo espiritual, mas muitas nem vão sair da espiritualidade que nos rodeia aqui na Terra. O que importa é fé. O que importa é sinceridade, humildade, sentimento. É isso que nós precisamos colocar numa prece. Não adianta decorar o Pai Nosso e ficar fazendo, Senhor, vou fazer uma prece aqui. Pai nosso que estás no céu, santificado Senhor, seja o vosso nome. Você está fazendo a prece de forma maquinal. E mesmo que você emende com a prece da Ave Maria, com a prece de Cáritas, que é tão conhecida no meio espírita, a prece de Francisco de Assis, tudo isso será letra morta para Deus, se não estiver saindo do seu coração, se não estiver saindo do profundo da sua alma, e se essas preces estão ligadas a meros pedidos materiais. Nós precisamos pedir fé. Nós precisamos solicitar as bênçãos divinas para que os bons espíritos possam nos auxiliar. Mas lembrando que os bons espíritos, nossos protetores espirituais, eles não existem para fazer as coisas no nosso lugar. Eles não têm a permissão de retirar de nós as provas pelas quais temos que passar. E as expiações, que são as consequências dos nossos atos realizados em vidas passadas, que é da lei divina, que a cada um é dado segundo as suas obras. Ou seja, a cada um é dado segundo a utilização que faz da sua liberdade,
do seu livre-arbítrio. Ah, mas então o que os protetores espirituais podem me ajudar? Por que eu devo fazer preces, né, para Deus ou chamando por eles, se eles não podem resolver os meus problemas, se não podem tirar de mim essa provação? Nós vamos orar para que Deus e os bons espíritos nos sustentem a fé, para que eles possam nos dar as intuições para fazermos as melhores escolhas, e assim por diante. A escolha da dor é nossa, não é divina. Deus é amor. O universo vibra no amor. Nós é que precisamos ir para o amor. E já que estamos com problemas nessa área, oremos pedindo forças. E elas virão se a nossa oração for realmente sincera. Então, aprendemos com esta lição do livro Boa Nova e também aqui com esta pergunta do Livro dos Espíritos, o quanto precisamos ter sentimento, o quanto precisamos nos elevar acima da matéria na hora de fazer a prece. E lembrando que o final da oração dominical, ou Pai Nosso, ele é da máxima importância, porque Jesus conhecia as nossas fragilidades, mas também o nosso potencial divino. E ele diz aqui, já no final, né, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Esta parte, que já está quase no encerramento da oração, ela é importantíssima, porque é assim que funciona a lei divina. A lei divina é uma espécie de lei de consequências. Na medida em que perdoarmos ao nosso próximo, vamos receber o perdão. Na medida em que conseguirmos amar o nosso próximo, vamos receber a paz, a felicidade. Vamos chegar à perfeição na medida em que nos transformamos. E o grande trabalho é de autoconhecimento e autoeducação. No combate conosco mesmo, dos vícios, dos defeitos, das imperfeições que possuímos. E nesse combate, temos, ao mesmo tempo, que desenvolver as virtudes, ou qualidades morais, mudando os nossos valores de vida, saindo do egoísmo e do orgulho para adentrarmos a caridade e a humildade, saindo do individualismo para pensarmos no bem coletivo. E lembrando, conforme está na questão 629 do Livro dos Espíritos, que o bem só é o bem quando faz bem para todos. Permito-me repetir. O bem só é o bem quando faz bem para todos. E à luz do Espiritismo, não existe retórica entre o bem e o mal. Como dizem os Espíritos, o bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal. O que muda perante a lei divina é a intenção. Você pode errar por ignorância, mas pode errar com conhecimento de causa. Obviamente que aquele que erra por ignorância não responderá perante a lei divina da mesma maneira que aquele que erra de caso pensado. Aquele que, inclusive, elaborou, pensou o mal que iria executar. A prece é muito importante. Ela nos tira aqui do mundo terreno,
ela nos eleva e nos mostra a realidade espiritual que é nossa. Eu sou uma alma imortal, ou um espírito imortal. Não sou este corpo. E todas as vezes que eu consigo endereçar a minha oração com fé, com sentimento a Deus, eu sei que Ele me ouve. Eu sei que Ele me auxilia. Eu sei que Ele permite que os bons espíritos venham em meu socorro. Particularmente, já chegando aqui ao final, recordo, certa vez, em viagem de divulgação espírita, estava em determinada cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, e então, tudo terminado, naquele dia maravilhoso, estava de volta ao hotel. E agradecido muito a Deus pelo enriquecimento dos serviços, dos aprendizados, e fui dormir muito tranquilo, uma boa noite de sono, e no dia seguinte de manhã, os companheiros e companheiras do movimento espírita iriam me pegar no hotel para me levar à rodoviária e começar a viagem de retorno à cidade do Rio de Janeiro. E quando amanheceu e acordei, estava me sentindo num mal-estar muito, muito grande mesmo. Mal conseguia ficar sentado na cama e com aquela sensação de uma fraqueza generalizada e que poderia até desmaiar. Ali, todo enfraquecido, tentei então concentrar meu pensamento e minhas energias, olhei ali para o criado mudo ao lado da cama, e lá estava a garrafa de água mineral. Estendi minha mão, peguei a garrafa, segurei-a entre as duas mãos e comecei a orar fervorosamente, rogando que eu pudesse receber o auxílio dos amigos espirituais e me colocando ali para que fosse feita a vontade de Deus. Tivesse que acontecer o que tivesse que acontecer. E fiz a prece, orei. Fiquei ali orando, sentado à cama. Quando eu terminei, abri a garrafa, tomei a água e deitei. Aproximadamente 15 minutos depois, levantei, já sem sentir mal-estar, sem sentir fraqueza, sem sentir tontura. Obviamente que eu me apalpei para saber se eu ainda continuava encarnado, né, porque não se sabe. E aí percebi que eu estava bem, tinha voltado ao meu normal. Tomei meu banho, arrumei a mala, olhei para o relógio e percebi que eu tinha tempo de tomar o café da manhã. Então fui ao restaurante do hotel, tomei um café da manhã bem simples, o mais simples possível. Fui para a recepção, chegaram as pessoas do movimento espírita com muita alegria, e eu estava totalmente bem disposto, como se nada houvesse acontecido. Então, quando fazemos essa oração, quando abrimos o nosso coração, nós seremos auxiliados. Nós estamos aqui na Terra reencarnados, mas não abandonados. Muito pelo contrário. E precisamos agradecer muito a Deus por todas as oportunidades que temos aqui na Terra de aprendizado, de serviço, de desenvolvimento, de reparação do nosso passado existencial e de construção no hoje, no presente, do nosso futuro melhor. Porque somos construtores da nossa própria evolução para chegarmos à perfeição. E a prece nos une a Deus, nos une a Jesus, aos bons espíritos. E quando desencarnarmos, vamos lá descobrir que elas estão todas registradas no mundo espiritual. E que provavelmente
muitos de nós, com maior ou menor consciência, antes de reencarnar, solicitamos em prece a Deus a oportunidade, a benção de estarmos aqui na Terra, para darmos prosseguimento ao trabalho do nosso progresso intelectual e moral rumo à perfeição. Eram essas as reflexões que tínhamos a trazer a todos, agradecendo por esta oportunidade e que possamos, neste momento, estamos chegando ao final deste estudo, elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, numa prece que saia efetivamente do nosso coração. Senhor, aqui estamos, mais uma vez, agradecidos por esta oportunidade que tivemos com a doutrina espírita e com o nosso Mestre Jesus, de realizar mais um significativo aprendizado para a nossa vida. Mas somos, Senhor, fracos em espírito e necessitados muito da tua misericórdia para que possamos prosseguir diante dos desafios da vida terrena e os nossos desafios interiores no combate ao homem velho conosco mesmo, para que o espírito imortal que somos possa sair vitorioso. Sê conosco, Senhor, em todos os momentos. Abençoa os nossos familiares, os nossos amigos. Abençoa o nosso Brasil, que passa por momentos tão conturbados. Mas sabemos que tudo isso irá passar e que precisamos, como os primeiros cristãos, mantermos-nos firmes na fé, no serviço da caridade, no amor ao próximo, para que o bem possa predominar sobre o mal. Que as nossas sementes, neste trabalho glorioso, possam, pouco a pouco, florir em todos os corações e em todas as mentes. Obrigado, Senhor, por tudo, e despede-nos na paz e no amor. Assim seja. Assim seja. Muito obrigada, Marcos, por mais uma oportunidade de te ouvir, de refletir junto com você. Obrigada pela disponibilidade e temos certeza que em breve estaremos juntos novamente. Gostamos muito sempre que podemos contar, né, com a sua participação. Muito obrigada. Bom, agora eu vou dar uns recadinhos. Primeiramente, agradecer a todo mundo que esteve conosco aqui no YouTube ou no Facebook e no salão da nossa casa, do Centro Espírita Fonte de Luz, né? Que estamos abrindo todas as quintas-feiras para que a palestra seja transmitida no salão. Então, hoje, quando terminarmos este momento virtual, quem está no Centro Espírita vai continuar com a atividade do passe. Então, aqueles que moram perto, estejam em Cabo Frio e queiram, né, participar conosco deste momento, é só ir à nossa casa toda quinta-feira às 20 horas. Durante a semana, a gente, desde o início da pandemia, realiza o Evangelho no Lar de forma virtual também. Antes era todos os dias, atualmente às quintas e terças não estamos tendo a possibilidade de realizar a atividade, mas segunda, quarta, sexta, sábado e domingo temos o Evangelho no Lar, no Facebook e no YouTube. Então, gostaria, né, eu esqueci de avisar quem será o orador, né, da semana que vem. Vai ser o companheiro Carlos Odilon, de Além Paraíba, Minas Gerais, que vai falar para a gente sobre a reencarnação e o Sermão do Monte.
Então, semana que vem é com Carlos Odilon, e ficamos, então, né, com as bênçãos recebidas na noite de hoje, ficamos com as reflexões que daremos continuidade, né, em vigília e em desdobramento, e nos encontramos nas atividades durante a semana. Fiquemos todos com Jesus, e agora no Centro Espírita continuamos com a atividade do passe. Muito obrigada a todos pela presença.